Saudações, inscritos do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Chegamos na parte 7, a parte final, a prova de fogo. E o assunto desta parte 7 é os milagres. Milagres, milagres, milagres e milagres, né? Muita gente da cristandade, por exemplo, baseia-se as suas crenças, a sua fé nos milagres. Pessoas que caminham por ver, por visão, né? Como diz o próprio Novo Testamento dos cristãos, né? Caminhamos por fé e não por ver, né? Mas na prática essas palavras não se cumprem, né? As pessoas elas caminham por ver as coisas, por aquilo que está diante dos seus olhos. Então, se a igreja tem muitos milagres e maravilhas, a pessoa vai se basear na sua fé. A pessoa tem um dom de maravilhas e faz uma cura, um milagre, né? Ela se baseia, ela acha que Deus está naquele lugar. Grande parte não sabe, mas os milagres, eles têm uma fonte. Tanto a fonte da luz, como das trevas, da escuridão. Ambos os lados realizam milagres, né? E pela falta de discernimento deste mundo espiritual das pessoas, as pessoas se baseiam naquilo que elas veem é Deus, né? As pessoas elas não querem ter compromisso com Deus, com o Eterno. Elas querem ter compromisso com os sinais, com as maravilhas, né? E se a pessoa realiza tal milagre, cura o enfermo, bota a mão ali na doença ali e tal, e em nome de Jesus, a pessoa é curada. E isso acontece nos dias de hoje, né? No meu tempo de cristandade, eu via muito isso. A pessoa estava com uma enfermidade ali, uma lepra, né? Enfim, uma doença, um câncer. E a pessoa botava a mão ali no câncer e o câncer era curado. Eu já vi isso. Muitos milagres do termo bizarro, também já vi falsos milagres, verdadeiros milagres. Pessoas saindo da cadeira de rodas, né? Coisas saindo do seu estômago e por aí vai. E logo essa pessoa é taxada como verdadeiro profeta, porque simplesmente ele faz milagres, né? As pessoas não querem o Eterno, elas não querem Deus, elas querem os milagres, 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 milagres. E quem ganha com essa palhaçada toda são a liderança religiosa, o sistema religioso, né? O sistema religioso acaba ganhando com essa palhaçada toda, com esse teatro. Como também há indícios de milagres falsos, quando as pessoas são pagas para fazer lá um teatro, né? E as pessoas dão glória a Deus por aquilo. Depois foi detectado que a pessoa ela recebeu um cachê para fazer lá um teatrinho, né? Existem isso também. Então você vai aprender comigo que Jesus era um falso profeta e que você deve seguir o dono dos milagres, não os milagres, né? Por assim dizer. E também para você que não saiba, o Eterno dá o talento de realizar milagres até para charlatões. É permissão do Eterno dar o dom de maravilhas, de milagres até para charlatões, para saber se você está com o Eterno ou com os milagres. É verdade, gente. Qual o conceito do judaísmo sobre milagres, né? Como a maior parte da cristandade ela se baseia no seu Antigo Testamento, né? Através dos feitos lá dos profetas, né? Dos milagres realizados pelos profetas, ele acha que nos dias de hoje essas coisas acontecem também. Aí eles pegam lá um texto isolado lá de Joel,
que naqueles dias, eis que velhos e crianças terão visões e sonhos, etc, etc e tal. Derramarei sobre vós o meu espírito, né? Só que as pessoas não têm o discernimento que essa palavra derramarei é uma coisa para o futuro. Não está escrito que continuarei derramando, né? Já perceberam isso aí já? Pois é. Se estivesse essa palavra continuarei derramando, aí sim eu poderia dar crédito, por exemplo, para o mundo pentecostal, né? Mas você pode acreditar que vai ter um charlatão aí que vai pegar a Bíblia e vai querer editar essa Bíblia e modificar essa palavra lá no livro de Joel e vai colocar assim: eu continuarei derramando, mas no original é derramarei, para sustentar que o meio pentecostal, né, é um cumprimento dessa profecia de Joel, né? Pois bem, acabando essa série, eu vou soltar uns videozinhos aí que tá no fundo do baú, né, por assim dizer. Como vamos falar sobre o Rio Ganges, a podridão. Vamos falar daquela passagem da mulher adúltera, né, a passagem falsa, mentirosa, que foi acrescentada nas versões da Bíblia, correto? E mais futuramente a gente vai fazer uma próxima série, uma série longa da Trindade, mas uma série filé mignon mesmo, sabe? Filé mignon, com tudo que você tem direito saber sobre a Trindade. E uma pergunta para refletir: será que os milagres de Jesus, narrados pelos supostos apóstolos, provam que Jesus era realmente um verdadeiro profeta? Será mesmo? Será que Jesus passa pela prova de fogo? Será que um realizador de milagres prova que a pessoa é um profeta? Vamos embora pro estudo, mas antes disso, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Solta a vinhetinha. Então vamos iniciar aqui nosso estudo sobre os falsos profetas, os milagres, né? E um texto que... o texto-chave para esse estudo é o livro de Devarim, mais conhecido como Deuteronômio, né? Falando dos falsos profetas, né? E aqui diz assim: se surgir em teu meio um profeta ou um sonhador de um sonho, e ele te der um sinal, isto é, a ocorrência de um milagre relacionado a algo no céu, ou uma maravilha, isto é, a ocorrência de um milagre relacionado a algo na terra, e o sinal ou maravilha que ele te houver falado se realiza, e então ele disser, tentando fundamentar sua autoridade no fato de ter sido capaz de fazer este milagre: vamos atrás de outras deidades que não conhecestes antes e as adoremos. Não escutarás as palavras desse profeta ou desse sonhador de um sonho. Deus só lhe permitiu fazer um milagre porque Deus, vosso Deus, vos está testando para verificar se realmente amas Deus, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, o que acontece aqui? Os milagres são permissão divina, mas que o seu foco não seja os milagres, mas o eterno, correto? Então, por acaso, Jesus fez milagres? Sim, fez milagres. Pode ter sido com permissão do eterno? Sim, pode ter sido com permissão do eterno. Mas o problema é que as pessoas elas seguiram Jesus como Deus, não o eterno. Entenderam? Não o eterno. Por quê? Como diz aqui a parte 4, né? O eterno está testando vocês para verificar se você ama realmente o eterno. Mas não, o povo, ele quer amar Jesus, quer amar Yeshua, né?
Então, o que acontece? Este personagem, Yeshua, ao invés de focalizar, olha, ame o Eterno, não ame a mim, não me adorem, né? Mas pessoas no Novo Testamento começou a adorar Jesus, né? E Jesus não fez absolutamente nada. E vamos iniciar aqui nosso estudo, né? A parte 7, milagres de seu propósito. A única entre as religiões do mundo, o judaísmo é baseado em revelação nacional e não tem alegações de milagres realizados por algum indivíduo. A revelação pessoal reivindicada por alguns fundadores de grandes religiões deve ser aceitos puramente por fé. Ainda que eles tenham feito milagres para tentar apoiar a sua reivindicação, milagres, ainda que genuínos, só podem indicar que um indivíduo tem certos poderes. Não provam que ele é um verdadeiro profeta. Uma das passagens da prova de fogo acima especificamente adverte os israelitas sobre tais indivíduos. Lá em Deuteronômio capítulo 13, verso 2 ao 4. Na realização de milagres, um verdadeiro profeta de Israel o faz em nome de Deus e de sua autoridade com o objetivo de fortalecer a crença das pessoas em Deus, atraindo-os mais a ele e não afastando, né, como acontece aí na chamada cristandade. Vamos dar esse zoom aqui, especial. Isso, lá em cima, ó. De acordo com relatos registrados no Novo Testamento, Jesus também disse ter realizado milagres. No entanto, em contraste com as ações de qualquer um dos verdadeiros profetas de Israel, Jesus fez milagres apoiando-se em sua própria autoridade. Tá vendo? Realizando-os a fim de fazer as pessoas acreditassem nele. Perceberam aqui a diferença? Não perceberam? Vamos tentar esclarecer melhor aqui. Conclusão: se Jesus foi um profeta, ele não foi um profeta de Deus, mas um falso profeta. Neste ensaio, a validade de 4 das principais alegações cristãs sobre a natureza de Jesus foi examinada em relação à Bíblia hebraica, a escritura em vigor durante a época em que se diz que Jesus viveu e ministrou, e até mesmo por muitos anos após a sua morte. Os resultados da análise estão resumidos na tabela 3, 1 abaixo. Então, vamos lá para a tabela 3, 1 abaixo. O que temos aqui? Temos aqui a alegação cristã. É aceitável um judeu? E por quê? De acordo com a Bíblia hebraica. Então, a primeira: Jesus é o Messias que veio, morreu, ressuscitou e irá retornar. É aceitável a um judeu? Não. Por quê? Porque Jesus não preencheu os requisitos necessários. O Messias prometido deverá cumprir a agenda messiânica em sua primeira aparição. Jesus é Deus que veio à terra encarnado. Não é aceitável. Deus não é homem, Deus não tem forma, ele não muda. Jesus, o Filho de Deus, é sacrifício que redime a humanidade do pecado. Não é aceitável para um judeu. Deus não procria, ele pode perdoar pecados sem a necessidade de um sacrifício humano, o qual o mesmo abomina, né? Jesus foi um profeta e realizou milagres. Não é aceitável para um judeu. Jesus era um falso profeta, ele falhou na prova de fogo. Quem assistiu à parte anterior, lá eu mostrei uma das provas de fogo, né? É como se fosse passar alguém na peneira. Os apologistas cristãos típicos tentarão contrariar estes fatos com vários argumentos baseados em relatos do Novo Testamento, bem como sobre passagens mal interpretadas e mal traduzidas do Antigo Testamento romano. A doutrina de que todas as pessoas, judeus, gentios,
devem crer em Jesus e serem batizadas para serem salvas, surge no sermão de Pedro, lá em Atos capítulo 2, verso 38. Então Pedro lhe disse: arrependei-vos e sede batizados cada um de vós em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Judeus que são abordados por missionários cristãos e falsos judeus devem lembrar-se das seguintes conclusões trazidas acima. Um judeu deve rejeitar a ideia de que Jesus era Messias, pois ele não cumpriu as profecias que constituem a chamada agenda messiânica, no qual falamos nas partes anteriores, tá, dessa série judaica. A melhor evidência para isso é que, em nenhum momento após a sua vinda e morte, o mundo foi redimido. Tragédia, sofrimento, dor ainda são as grandes e reinantes em todo o mundo. 2. Um judeu deve rejeitar a noção de que Jesus era Deus, encarnado, uma vez que isto viola o princípio fundamental do judaísmo, ou seja, que Deus é incorpóreo. É impossível, né, gente? E temos mais uma tabelinha aqui, vamos ler aqui só e encerremos. 3. Um judeu deve rejeitar Jesus como um divino filho unigênito de Deus, visto que Deus não gera descendência. Na melhor das hipóteses, pode-se reconhecer Jesus como apenas um outro filho espiritual de Deus, no sentido de que todas as pessoas são seus filhos também, né? 4. Um judeu deve rejeitar a ideia da expiação vicária humana em relação à sua própria libertação, uma vez que isso também é proibido pela Torá. A Bíblia hebraica ensina que cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. E agora? Jesus não lembrou disso aí? Que ele também é responsável pelos próprios pecados dele? É por isso que tem vídeo no meu canal ensinando que Jesus tinha pecado. Senão, né? Ele atiraria a pedra na mulher adúltera, por exemplo, né? Que vai ser um vídeo que eu vou postar no meu canal aí. Sobre nenhuma outra pessoa pode recair os pecados de alguém, sofrer as suas consequências e assim absolver o pecador. Relacionado a isso está a noção de que um judeu não precisa de um mediador, nem mesmo simbólico, em sua relação com Deus. Judeus relacionam-se com Deus diretamente, gente. Não precisa de mediador, tá? A Torá já ensina isso aí. A noção de que uma pessoa pode ser redimida, salva somente aceitando a crença em Jesus, e que todos aqueles que não fazem isso são condenados ao fogo, conceito cristão de inferno, não é apenas repugnante para o judaísmo, é antítese da ideia da compaixão e da justiça divina. Então é meio que contraditório, né? O Novo Testamento é um Deus de amor, mas se você não fazer o que ele diz, te manda para o inferno. Quem já ouviu dizer do Apocalipse, né? O lago de fogo e enxofre, onde o próprio Jesus lança lá o falso profeta e aquele que não permaneceu firme na última tentação, né? E é o mesmo que fala para amar os inimigos, mas no final ele manda todo mundo para o lago de fogo do enxofre, né? Há líderes cristãos que hoje em dia retiraram estes requisitos e têm aceitado a ideia de que os judeus têm o seu próprio caminho para Deus, como demonstrado no seguinte trecho de um sermão profético pelo reverendo Dr. Frank Kirkpatrick, da Igreja Episcopal da Trindade, em Hartford, Connecticut. Ele escreve, vamos ver aqui o que ele escreveu. No lecionário que determina quais passagens bíblicas devem ser lidas a cada domingo, nesse dia em particular, dá-se a opção de deixar de fora Atos capítulo 13, verso 44 ao 52. Eu deliberadamente escolhi deixá-lo, substituindo uma passagem do livro do Apocalipse.
A razão pela qual eu escolhi deixa-o é porque eu quero enfrentar as palavras incendiárias e historicamente importantes de Paulo, que diz às pessoas que são indiscriminadamente chamadas de judeus. Era necessário que a palavra de Deus tivesse sido falado primeiro a vocês, mas visto que as rejeitais e não vos julgais dignos de vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Com essas palavras, além de algumas outras do Novo Testamento, toda uma história cristã de exclusivismo triunfalista antissemita foi construído. Simplificando, os cristãos ao longo dos tempos têm sido ensinados que os judeus, um termo inespecífico, rejeitaram Jesus como seu Salvador e no processo condenaram a si mesmos e a todos os seus descendentes para a condenação eterna. Ao mesmo tempo, os cristãos declaram-se substitutos dos judeus na aliança eterna com Deus. A reivindicação, o poder da revelação de Deus através de Jesus, nós cristãos não precisamos nos sentir ameaçados quando os outros descobriram o mesmo Deus através dos outros caminhos. Lentamente, até mesmo às vezes oficiais do cristianismo, do Papa e dos porta-vozes religiosos influentes têm chegado ao conhecimento, ao reconhecimento de que o judaísmo, em particular, não tem necessidade de caminho cristão para Deus. Deus estabeleceu uma aliança eterna com os judeus no Monte Sinai. E como alguém que nunca quebra sua promessa, Deus permaneceu fiel a essa aliança, que os conecta, e como fez o povo de Israel. É arrogante e exclusivista para os cristãos afirmar que os judeus precisam de Jesus para encontrar-se com Deus. Os judeus já têm Deus na Torá, no pacto, no próprio ser de um povo que sobreviveu a todas as probabilidades e perseguições longo dos séculos. Por que os cristãos insistem que os judeus ainda não têm o suficiente de Deus e que agora eles também precisam de Jesus? Isso não faz sentido. Obrigado, Reverendo Dr. Frank Kirkpatrick.